Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença e informamos que realizaremos, a partir deste momento, a instalação da Frente Parlamentar em prol da capoeira. Por tratar-se de ato oficial, ficará registrados no anais desta casa. Daremos início à instalação da Frente Parlamentar em prol da capoeira, uma iniciativa do vereador Eliseu Gabriel. Chamamos agora para compor a mesa o presidente proponente desta Frente Parlamentar, vereador Eliseu Gabriel. Bom, boa noite. Oxe, pessoal bem animado aqui, hein? Bem animado mesmo. Como a capoeira, né? Capoeira muito animada. Bom, nós, então, aprovamos a formação de uma frente parlamentar, então isso aqui não é como uma solenidade, é a instalação de uma como se fosse de uma comissão na Câmara. Então é diferente, não põe no nacional, é diferente quando a gente faz uma cerimônia que tem outras coisas. Aqui não, nós vamos fazer a instalação de uma frente. E nós vamos instalar essa frente, e depois tem vários vereadores que se interessaram em participar da frente, estão em deputados, e nós vamos, olha, a frente foi instalada, então agora eles vão participar. Está aqui presente o representante de alguns vereadores, entre eles o representante do vereador Ricardo Teixeira, que é o presidente da Câmara, que é uma pessoa muito envolvida com a capoeira, que já inclusive ajuda com recursos, etc., e também o representante da Kate Lima, que está aí também, que também é uma vereadora muito atuante, ela é coautora desse projeto da frente comigo. Então, a gente combinou de instalar hoje, né, e daqui a pouco, assim que eu der oficialmente, eu instalo, então fica registrado nos anais da Câmara, gravado, então oficialmente vai existir a frente, e a partir daí a frente vai poder fazer uma série de atividades, vai ser uma coisa institucionalizada aqui na Câmara, e a partir daí nós podemos fazer uma série de eventos aqui na Câmara, sempre com toda a infraestrutura da Câmara. É diferente de fazer uma coisa, vamos fazer uma festa, vamos fazer um show, etc. Não, agora é uma coisa institucionalizada, fazer seminários, fazer eventos, porque a capoeira é absolutamente fundamental para a população brasileira. Por quê? Porque a capoeira tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com resistência, isso que a gente precisa entender. Cultura é resistência, são os valores. Você vê, tem muitos países que são atacados por outros muito mais fortes, como está acontecendo, mas tem uma cultura própria, um jeito próprio, eles resistem, porque a cultura, os valores de um povo são fundamentais para eles resistirem, para eles conseguirem se manter soberanos. E o Brasil precisa de soberania. E uma das formas de ser soberano é ter sua cultura muito forte. E talvez uma das principais instrumentos dessa cultura é a capoeira. É a nossa verdade, é a nossa luta, é a nossa maneira de ser, não é? Então, por isso que eu trabalhei muito para aprovar aqui na Câmara, foi aprovado, foi votado e foi aprovado. Agora nós somos uma frente parlamentar em prol da capoeira, né? Bom. Bom, então, eu vou dizer aqui, falar umas palavras aqui técnicas, né? E dizer, eu vou dizer assim, então, eu vou dizer aqui umas coisas técnicas, para gravar, para dizer que existe, né? Então, vamos lá, senhoras e senhores, como proponente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, numa sessão de instalação da Frente Parlamentar em prol da capoeira. Então, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Também tudo faz parte do roteiro aqui. A Frente Parlamentar em prol da capoeira compete promover estudos, discussões, eventos, seminários e propor medidas para a difusão da capoeira. Então, agora é uma instituição oficial da Câmara. Como proponente desta atividade parlamentar, em respeito à tradição desta casa,
esta sessão se destina à instalação da Frente Parlamentar em prol da capoeira, nos termos da resolução número 22, de 27 de agosto de 2025. Assumo a coordenação dos trabalhos e passo a conduzi-la desde a instalação dessa reunião, que, entre outros itens, tem como indicação de outros membros da nossa frente parlamentar, que serão instituídos após a instalação. Nós procuraremos todos os vereadores que se mantiveram favoráveis, que se interessaram, eu quero participar, então nós vamos então formar essa frente, né? Inclusive tem deputado que quer participar também. Então é isso. Então eu só quero dizer para vocês que, para dizer oficialmente, está instalada a Frente Parlamentar em prol da capoeira na cidade de São Paulo. Agora eu quero chamar o Marcos Veríssimo, que muitos conhecem como Caifás, mas é o Marcos Veríssimo o nome dele, para assumir aqui os trabalhos e falar o que tem que falar. Então, parabéns, São Paulo, viva a capoeira! Boa noite, pessoal. O vereador é animado, combina com a gente, né? Como ele falou, meu nome é Marcos Veríssimo, para quem não tem o prazer de conhecer ainda. Nascido Marcos Veríssimo, no registro civil, mas rebatizado na capoeira como Marcos Caifás. Iniciado em 1973 por mestre Limão, Associação de Capoeira Quilombo dos Palmares. Formado em 1984, a professor pelo mestre Julião. Graduado a mestre em 2006. Também pelo mestre Julião, sempre na mesma linhagem. Eu gostaria que todo mundo entendesse de que o nosso papel aqui na Câmara é fazer a nossa parte. E daí para cima, as nossas conquistas vão começar a acontecer, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá bom? Complementando o que o professor falou, né, o nosso querido Eliseu, tem mais umas pessoas aqui que também estão representando outros mandatos, que eu acabei anotando. O professor Aguiar, da bancada feminista. Uma salva de palmas, por favor, pessoal. Eduardo Magrão, representando a vereadora Renata Falzoni. Mestre Gildásio, representando o deputado federal Vicentinho. E temos também a senhora Eva Aparecida dos Santos. Ela é coordenadora do Grupo de Trabalho pela Regulamentação e Introdução da Capoeira nas Escolas. Um momento lúdico aqui que é importante a gente ressaltar. A gente tem algumas simbologias na capoeira que são muito próprias. O berimbau é uma delas. Dizem até que o berimbau é cardíaco. No nosso caso é mesmo. Um instrumento de origem africana, que chegando no Brasil tinha outras simbologias, mas aqui ganhou a sua simbologia máxima, que é o jogo da capoeira. Não há ninguém no planeta que veja um berimbau e que não remeta à nossa arte. E eu acho interessante quando a gente percebe que a capoeira, através dessas coisas que ela tem, né, como a instrumentação, musicalidade, cultura, ela é multifacetada. A gente começa a revelar novos valores. Antigamente, o mestre de capoeira era o cara detentor do conhecimento de tocar um berimbau, por exemplo. Hoje, a gente já tem aí pessoas que dominam com maestria. E um menino que me chamou muita atenção é o cidadão João Pedro de Sá Bispo Sorano, conhecido como João Gunga, aluno de um projeto social de uma comunidade da Zona Norte, aluno do mestre Eduardo Negão. Ele se destacou no último festival Cadência Brasil pelo toque de berimbau que ele tem. Então, João, fala berimbau, é agora.
Só para complementar, parafraseando uma frase do meu mestre Adelmo, a capoeira dá um ideal aos homens, estimula os jovens e conquista as crianças. Entendeu? Isso é um diamante bruto, são os diamantes brutos que a gente acha. No meio da comunidade, ele mora... Gente, é comunidade mesmo, vocês não têm noção. Lá é igual o Vidigal. Para um carro passar, o outro tem que subir na calçada. É uma comunidade assim que necessita de muito apoio da prefeitura do ponto de vista estrutural. E, como a gente gosta de falar, né, parafraseando também Milton Nascimento, o artista vai aonde o povo está. E aí a capoeira vai lá e vai buscar e vai estimular um jovem desse para ter um primor desse. Esse berimbau é dele, ele construiu o berimbau. O que ele toca é uma iniciativa exclusiva dele. Então, parabéns, João, é isso aí. Obrigado. Agora, pessoal, eu vou chamar aqui os representantes de umas entidades. Primeiro, eu quero explicar uma coisa. Como que a gente pautou a participação nisso aqui? Foi feita uma enquete pela internet, por grupos de WhatsApp, intensa, acho que a maioria de vocês receberam. E não é que a gente selecionou alguém. As pessoas se selecionaram pelos retornos que elas nos deram, pelas sugestões. E aí a gente colocou uma agenda aqui. Nada do que a gente vai colocar aqui hoje é conclusivo. Nada é para sair daqui resolvido. A frente está sendo instalada hoje pelo professor. E depois nós vamos fazer várias reuniões, aí sim, com embates, com discussões com esses representantes, para a gente trazer para frente coisas que já estão filtradas. Coisas constitucionais, coisas execuíveis. Tá certo? Então, só explicando que não houve nenhuma intenção nossa em fazer uma seleção de pessoas prioritariamente. Tá bom? Eu vou pedir aqui, o professor pediu, inclusive, para compor a mesa com ele, o presidente da Federação Paulista, o senhor Valdenor Silva dos Santos. Mestre Valdenor. Presidente da Abracap Nacional, Associação Brasileira dos Capoeiras, senhor Joelton Lima de Menezes. Mestre Onça. Representante do Fórum da Capoeira de São Paulo, senhor Rogério da Silva Costa. Representando o Instituto Brasileiro de Capoterapia, senhor Antônio Zacarias da Silva, mestre Taroba. Representando o coletivo feminino Mulheres da Garoa, senhora Márcia de Lima Bispo, a Márcia Índia. Representando o Centro de Estudos e Pesquisa Capitães de Areia, o senhor Almir Ribeiro de Menezes, mestre Anante das Areias. Representando o Fórum Nacional da Capoeira do Brasil, o senhor Reginaldo dos Santos Rosa, mestre Otelo. Mais um? Tá. Agora a gente dá a palavra de 3, 4 minutos para cada um falar. Uhum. Assim cria toda... Sim, é isso mesmo. Faltam 1, 2, 3. Tá bom. Representando o projeto RAFA, Rede de Atividade Física Assistida, senhor José Carlos Raimundo, mestre Canguru. Grupo Cadência Brasil, senhor Eduardo Rodrigues, mestre Eduardo Negão.
Tem mais um lugar? Senta, por favor. E por último, mas não menos importante, talvez não tenha espaço aqui, mas representando a Casa da Capoeira, o senhor Adenilson Silva Alves, mestre Tico. Pessoal, às vezes a gente precisa se revisitar e olhar a beleza daquilo que a gente representa. Nós fizemos um vídeo, produzimos um vídeo, Capoeira Ancestral e Futura. Eu acho que vocês vão gostar. Por favor, pessoal, soltar o vídeo, por gentileza. A luz, por favor. Alô? Lindo o vídeo, hein? Lindo esse vídeo. Bonito, né? Muito bonito. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas capoeira é muito legal mesmo, né? E a voz também. Ele é muito legal. Pessoal, alô? Agora nós vamos ter a participação do pessoal da mesa. Cada um vai compor aqui uma pauta, eu vou ler a pauta. Vou pedir para eles se pronunciarem na própria mesa, tá? Para a gente agilizar. A dinâmica é o seguinte, são 3 minutos, no máximo. Como eu falei, é uma exposição daquilo que você quer, que você acha que é importante como política pública para a capoeira. Os embates, os debates, nós vamos fazer na sequência, depois da instalação da frente. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Começando com a Federação Paulista de Capoeira, com o mestre Valdenor, o tema dele é a participação da capoeira e seus representantes em editais públicos. Mestre Valdenor, só tem até 3 minutos, por favor. Boa noite a todos e todas. Parabéns, vereador Isel, Gabriel. Mestre Marcos, obrigado pelo convite, viu? 3 minutos, não falta nem 2 agora, né? Como nós teremos muitos encontros, falar da importância histórica que é a criação dessa frente. Nenhum outro espaço melhor para se discutir política pública do que na Casa de Leis, não é verdade? A minha sugestão inicial, dentre as várias necessidades que nós temos, e certamente os demais pares vão estar colocando, eu acho que algo a ser estudado pela frente no início dos seus trabalhos é a possibilidade da criação
de mais concursos para os profissionais de capoeira na cidade de São Paulo. Temos essa grande necessidade. Muito obrigado. Com a palavra, o representante da ABRACAP Nacional, Associação Brasileira dos Capoeiras, senhor Joeliton Lima de Menezes, mestre Onça. Ele vai falar sobre a reestruturação da ABRACAP enquanto entidade representativa da capoeira a nível nacional. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Senhor vereador, boa noite. Obrigado aqui, agradecendo a vossa pessoa por essa iniciativa. Tá? Aqui não poderia ser melhor se não tivesse o capoeira. E eu fico contente de ver as pessoas do meu tempo, do passado, do presente, dessa nova geração. E eu vou ser aqui muito breve, tá? Sou filho do mestre Joel, eu tenho orgulho disso, do meu saudoso mestre Joel em memória, tá? E Joel é um sangue, porque ele está em mim, está o Cobrinha ali, tá? Meu irmão, é o Jefferson. E eu quero aqui parabenizar todos que vieram. Foram uma mobilização muito grande, tá? Falando do ABRACAP, sendo direto do ABRACAP, o ABRACAP está em reestruturação. Paulo Gomes, mestre Joel, e hoje eu estou assumindo a presidência. O que eu tenho de falar é breve e curto. É só isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, mestre. Representando o Fórum da Capoeira de São Paulo, o senhor Rogério da Silva Costa, cujo tema a reparação histórica na cidade de São Paulo em relação às oportunidades para os capoeiristas. Boa noite a todas as pessoas presentes. Pedir licença aos meus mais velhos aqui. Sou Rogério Costa, venho como representante do Fórum. O Fórum da Capoeira do município de São Paulo, ele é um espaço da sociedade civil, é um espaço suprapartidário, ou seja, nós não somos partidários, nós dialogamos com os diversos partidos e com os diversos segmentos, porque a nossa ideia é pensar em políticas públicas para a capoeira. E a pauta da reparação histórica é quando a gente pensa que a capoeira esteve no Código Penal de 1890, e até hoje, na data de hoje, qual foi os avanços que nós tivemos mesmo? Pensando que a capoeira é oriunda dos nossos antepassados que vieram de forma análoga escravizados, né? Então, pensar em política pública para a capoeira talvez seja começar a pensar numa reparação histórica. Ou seja, São Paulo pode estar na vanguarda de um começo. Hoje, São Paulo, nós mapeamos pelo Fórum da Capoeira do município de São Paulo 480 grupos, só no município. Talvez nós sejamos um município com mais grupos de capoeira no Brasil. Falar sobre política pública para a capoeira é falar de trabalho, é falar da reparação histórica, é falar da valorização do nosso povo que veio de forma escravizada. Sei que muitas aqui trabalham no campo do desporto, outros no campo da saúde, outros no campo da cultura, mas quando a gente pensar em política para a capoeira, quem ganha são os capoeiristas. Então, essa é a nossa pauta. Nós vamos entregar a pauta depois formalizada para o mestre Marcos. Quem quiser ter acesso à pauta, conversa comigo, conversa com a gente. Estamos aqui para somar juntos. Eu vejo só irmãos e irmãs por aqui. Gratidão, axé para todos nós. Muito obrigado, Rogério. Do Instituto Brasileiro de Capoterapia, o senhor Antônio Zacarias da Silva, mestre Taroba. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite do mestre Marcos Gaifaz e também parabenizar, o vereador professor Eliseu Gabriel por essa iniciativa. Eu sou o mestre Taroba, tenho 45 anos de capoeira e trabalho hoje com a capoterapia também na terceira idade. A capoterapia foi criada pelo mestre Gilvan, de Brasília, e hoje nós temos 8 regiões dentro do estado de São Paulo. Estamos com mais de 150 cidades já com a capoterapia, levando qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado pela atenção de todos. Representando o coletivo Mulheres da Garoa, a senhora Márcia de Lima Bispo,
tema: a inserção da capoeira enquanto ferramenta de autodefesa voltada ao público feminino. Boa noite a todas e todos. Gostaria de pedir licença às mestras, aos mestres, aos mais velhos e aos mais novos, para usar esse momento de fala nesse evento tão especial e tão importante para essa arte, que é a arte da qual eu sou apaixonada. Eu não pude praticar enquanto criança e, depois de adulta, é que eu pude conhecer a capoeira. E a nossa luta é constante para que a capoeira esteja nesses lugares como esse aqui, que hoje o nosso vereador, professor Eliseu Gabriel, conseguiu nos proporcionar. Então, um agradecimento imenso a todo o trabalho realizado para que estejamos hoje lançando a frente parlamentar da capoeira, que já esteve no Código Penal e hoje está com uma frente parlamentar, passando à frente de várias culturas que nós temos que, sim, ter políticas públicas para atender. Quero falar que estou aqui, dentre essa lista aqui tão privilegiada, representando o coletivo Mulheres da Garoa, representando a mestra Boca, o mestre Cacá, a graduada Poliana, e todo o coletivo Mulheres da Garoa. E o nosso coletivo ele tem uma grande força no empoderamento e na busca pela equidade. Diferente do que muitos pensam sobre as ações e o feminismo, o que nós queremos é que os espaços estejam sendo ocupados por homens e mulheres. E vemos muito mais homens, infelizmente, essa mesa está aqui representando isso também, do que mulheres. O número está muito distante de ser equiparado. Então, essa é uma das nossas primeiras lutas, é que isso seja equiparado, numa sociedade em que homens e mulheres têm aí mais ou menos 50% de participação em quase tudo, senão eu vou dizer que as mulheres participam mais do que os homens, mas, na hora de representar, não estão representadas em maioria. Essa é uma das coisas. E a outra é o que a arte capoeira consegue nos proporcionar e no combate àquilo que a nossa sociedade tem enfrentando aí de forma, infelizmente, ampliada nos últimos tempos, que é o feminicídio. Então, quanto a capoeira pode beneficiar a homens e mulheres, homens a serem mais respeitosos à vida de todos e todas, e mulheres a se defender, porque, infelizmente, sofremos muitas violências de vários lugares, de vários âmbitos. Então, agradecer imensamente essa oportunidade e estar aqui nesse momento. Gratidão a todos e todas. Obrigado, Márcia. Representando o Centro de Estudos e Pesquisas Capitães de Areia, o senhor Almir Ribeiro de Menezes, o mestre Anande das Areias, cujo tema a regulamentação para a inserção da capoeira nas escolas municipais. Boa noite a todos e todas. Obrigado, vereador, porque eu ia pedir help a esses que falaram em 30 segundos, 28 segundos, porque difícil. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, sou Anande das Areias, mestre de capoeira, arte educador, sou ator, diretor teatral e produtor cultural. E essa humilde formação eu devo, né, à nossa gloriosa capoeira. Quero destacar a minha satisfação de ver aqui os capoeiras, né, dentre outros pessoas que aqui estão como professores, professoras, no sentido de estar vindo a um evento político, um evento onde estamos lançando a Frente Parlamentar de Capoeira, um evento político, porque a capoeira ela é política. Essa é a sua origem. Ela surge por uma necessidade de liberdade dos nossos ancestrais.
né, de um povo, né, que não tinham armas suficientes para se defender e usaram o seu próprio corpo como arma, né, para lutar contra a opressão. A capoeira acompanha todas as fases da história do Brasil, desde a época da escravização até os nossos dias. A luta pela liberdade, nos quilombos, para a abolição, a luta quando a capoeira foi proibida e ficou 47 anos proibida, a luta para que ela fosse liberada, depois de 47 anos, em 1937, a ação política do mestre Bimba, nesse sentido, a capoeira é cooptada pela ditadura militar, aí a gente encontra, né, mestres de capoeira junto com uma vanguarda cultural que tem a capoeira como instrumento de resistência para mostrar a simbologia libertária que tem a capoeira. Então, vendo esse evento aqui, e os capoeiras, esse era meu receio, né, de chegar hoje aqui, porque, infelizmente, nós entendemos como nós, capoeiras, temos o analfabetismo de entender que política é apenas partidos políticos, que política é votar na época das eleições. Política é luta. Política é a gente saber o que a gente quer e lutar por isso. E é isso que a capoeira sempre foi, desde que ela surge. E ter a capoeira como esse instrumento de luta, isso é um resgate à nossa ancestralidade, porque foi por isso que os nossos ancestrais lutaram. E a capoeira, ela é o que é, a capoeira está no esporte, a capoeira está na dança, a capoeira está na música, a capoeira está na educação. Por quê? Porque exatamente ela é esse instrumento de libertação, que nos liberta, inclusive, né, porque ela nos toca no nosso sensorial, pelo nosso sentir, porque é música, porque é dança, porque é poesia, porque é literatura, tudo isso é a capoeira. Então, quando a gente, em 2014, a gente começa a pensar em um PL para a capoeira na educação, desde 2014, em 2018, esse PL vem... 2016, vem para cá. Em 2021, a lei é aprovada. Um projeto lançado, né, construído pelos capoeiras, junto com alguns educadores, e lançado pelo mestre Paulo, pelo vereador, na época, mestre Paulo Fiorilo, professor, educador, né, que hoje é deputado federal, e que os nossos irmãos articuladores vieram até o Paulo e ele lança esse projeto. Em 2021, ele foi aprovado. Agora, eu quero falar de luta política, porque, em 2021, a grande parte dos companheiros que aqui estão, né, nós começamos a nos reunir em junho, quando o projeto foi aprovado e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, e nós ficamos de junho até dezembro, onde, na Casa da Capoeira, né, quando foi inaugurada, nós entregamos ao prefeito uma cartilha pedindo para a regulamentação da lei. E nós ficamos desde 2021 até 2024, onde, através de articulação política, de luta política, né, através do vereador Manuel Del Rio e de outros vereadores, né, de outros partidos também, que nos traziam até o secretário adjunto, né, ao Bruno, passamos pelo NÉ, fomos até chegarmos no secretário titular, até chegarmos no secretário Padula. E aí, em abril de 2024, aí sai a portaria instituindo a comissão de regulamentação, onde hoje a gente tem o prazer de ter aqui, né, pedir uma salva de palmas para ela, para a professora Eva,
que está ali fazendo, coordenadora da comissão de regulamentação. E a nossa regulamentação, quer dizer, ou seja, e grande parte de nós aqui, né, não, essa é a história de que isso aí vai tocando com a barriga, isso aí nunca vai acontecer. Então, queremos dizer, certo, que começamos em 2024, né, estamos num processo, a regulamentação ela está acontecendo, agora, tudo tem um tempo. Né, ou seja, o governo municipal não pode estar lançando a implementação dentro das escolas antes de ter as suas normativas, antes de ser regulamentado. Né? Então, a luta está sendo essa. Então, quero dizer, companheiros, precisamos de mais luta, porque nós ficamos, inclusive, um ano parado. E só para finalizar, para dizer, né, que esse ano nós criamos um calendário, que esse calendário, todo mês, a comissão se reúne, uma comissão com 21 pessoas, onde os capoeiras estão lá dentro também, os e as capoeiras estão lá. É uma grande satisfação de ver que essa comissão é uma comissão com uma diversidade étnica, então isso é muito importante, e uma comissão com uma diversidade de gênero também. E que, no geral, essa comissão está aberta a receber as sugestões dos capoeiras. Então, acreditemos. Agora, precisamos lutar para que as coisas aconteçam. Então, é por isso que esse evento de hoje, do lançamento da Frente Parlamentar da Capoeira, né, de luta pela capoeira, quero agradecer ao mestre Marcos Caifazes, agradecer ao vereador Eliseu Gabriel, e chamamos outros vereadores para que estivessem aqui, vão estar, porque essa é a nossa luta, independente da sigla partidária. E nós, capoeiras, depende de nós, porque eles estão aqui como trabalhadores da sociedade. Então, se nós não estivermos aqui para dizermos a eles aquilo que nós queremos, nada vai acontecer. Agradeço, muito obrigado. Axé. Representando o Fórum Nacional da Capoeira do Brasil, o senhor Reginaldo dos Santos Rosa, o mestre Otelo, falar sobre a profissionalização do capoeirista. Pessoal, esse tema, eu conversei com o mestre Otelo, apesar de ser um tema que extravasa a municipalidade, ele acha importante colocar aqui, porque ele aposta nas conexões políticas. Ele aposta que as pessoas que estão nessa casa têm contato com pessoas de outras casas, né, a nível federal, inclusive, que é onde essa batalha está sendo travada. E ele está acompanhando de perto. Vamos lá, mestre Otelo. Salve, salve. Eu sou o Reginaldo Santos Rosa, sou professor de Educação Física, sou psicólogo, bacharel em Direito, segunda fase de OAB, e sou psicopedagogo, especialista com pós-graduação em Políticas Públicas e mestrando em Políticas Públicas e Implementação. Então, a gente vem trazer aqui para vocês algumas coisas que eu acho inerente para a gente se entender como profissional. Porque, por questões de ordem, se colocar a capoeira nas escolas, a gente tem que ficar atento de quem é o profissional que vai atuar. Porque existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no artigo 62, que descreve quem é o profissional que deve ocupar os lugares na área da educação. E isso é muito sério, porque sem uma profissão regulamentada, qualquer outro profissional pode ocupar o lugar da gente. E esse filme nós da capoeira já vimos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Um dos motivos para regulamentar a capoeira como profissão é reconhecer, dar um CBO específico para a capoeira. Aqui está sendo pautado a Lei 176 sobre ofícios de mestres de culturas populares. E aí estão colocando aqui, por exemplo, que a gente pode estar, para se pleitear esse título, pode ser 10 anos de prática de cultura. Em 10 anos de prática de cultura, até alguém de outro país pode se autodeclarar mestre. Imagina isso. Aqui a gente vê também que o próprio cidadão ele pode fazer essa autodeclaração. Imagina você dando aula um tempão para o seu aluno, com 10 anos de prática, ele disse que já é mestre e você não vai poder fazer nada. A palavra mestre é um peso muito grande. Eu estou com quase 60 anos de idade e, sinceramente, quando eu olho para o mestre Gladson, eu não me sinto tão mestre assim. Cada um no seu lugar.
Então, a gente precisa ter uma métrica para isso. A outra coisa é que qualquer pessoa pode declarar, qualquer pessoa institucional pode declarar que a pessoa seja mestre. Com todo respeito aos políticos brasileiros, aqui de antemão, imagina que um vereador ou também um prefeito pode declarar alguém mestre. Então, imagina que você tem um aluno com 200 alunos, ele dá aula, e, de repente, o vereador, querendo cooptar esses votos, fala assim, ó, vou declarar você mestre, você me apoia. E o seu mestre já era. Então, o mestre de capoeira perde a autonomia de dizer quem é mestre e quem não é. E aqui para a gente, as coisas já não andam tão boas, né? A gente não precisa de mais avanços para um lado negativo. Falado isso, tem um CBO também circulando aí, que é da cultura. E, sinceramente, esse CBO da cultura, ele não alcança a gente, não é legal para a gente. Porque, por exemplo, eu trouxe aqui, no inciso 5, algumas coisas, como, por exemplo, ser comparados a pessoas de todas as relações. Ialorixá, Babalorixá, pessoas de brinquedotecas, historiadores, poetas, quituteira, baiana de acarajé, pescador, marisqueiro, quebrador de coco e mestre de capoeira. Nós não merecemos isso. Não merecemos e vamos fazer campanha contra isso. Eu participo, sou presidente de um fórum nacional, que é um fórum muito sério. A gente não está aqui para brincadeira, a gente está para discutir políticas públicas. Pouco me importa qual o seu grupo, qual a sua linha política, eu não quero saber. Eu quero os meus direitos, os direitos de todos nós como profissionais. Outra coisa que a gente tem aqui é o PL 3640 de 2020. Para isso, vereador, eu preciso de ajuda, não só de uma pessoa, mas de vários. Por quê? Porque, graças a algumas pessoas que estão aqui, outras que nem viram, a capoeira teve um dos maiores passos políticos, que é conseguir passar na CCJC, que é a Casa de Constituição e Justiça e Cidadania, em Brasília, passou por lá tranquilamente, sem uma inconstitucionalidade, para agora estar esperando despacho no Senado. Nós precisamos de um despacho do Senado, para que o Senado faça uma avaliação, a Casa também faça avaliação, e dê o resultado para que possa ir para sancionar. Regulamentar a capoeira como profissão não é criar, por exemplo, poder de polícia para nenhuma entidade de classe. É tirar o direito de quem está ocupando o lugar da gente. Então, se a gente tem uma profissão regulamentada, a gente pode ter uma aposentadoria especial. Estava ali falando com o mestre Jairo que não adianta pedir aposentadoria especial, que tem pressupostos. Um primeiro deles é que exista essa profissão regulamentada. Como é que eu vou pedir para me dar uma coisa que a lei não permite? Porque, se eu não tenho uma profissão regulamentada, como é que eu vou pedir aposentadoria especial? Professor tem porque é regulamentado, policial tem porque é regulamentado, e outras várias profissões. Nós merecemos, porque a gente trabalha. Eu estava fazendo um exemplo da educação física com o treinador. Menino, vai lá correndo e volta. Ele fala para você fazer isso. Nenhum técnico de atletismo sai correndo atrás do menino, não. Só quem dá aula fazendo o movimento somos nós da capoeira. É por isso que a gente se machuca. É por isso que a gente não tem um tempo de vida útil no nosso corpo. E é por isso que nós necessitamos de aposentadoria especial. Mas, para isso, a profissão precisa ser regulamentada. Eu gastei aproximadamente 16 mil para fazer um laudo, para trazer exatamente, dentro de uma forma pautada, para levar ao Ministério do Trabalho. Levei lá, uau! O pessoal achou lindo, mas falou, essa profissão tem CBO, Codificação Brasileira de Ocupação? Não. Como é que eu vou dar uma aposentadoria especial? Então, gente, a coisa está em outro patamar. Nós precisamos regulamentar a capoeira como profissão. Não devemos aceitar CBO de outro lugar, que compara uma coisa com a outra. Nós somos interdisciplinar e multidisciplinar. Nós temos a questão da música, da luta, da dança, da competição, da cultura, da educação, da reparação, por exemplo. Então, a gente pode ser usado em várias formas. Como é que um profissional desse pode ser comparado? Me desculpa, a pessoa que quebra coco é legal, tem um tio que faz isso até hoje. Mas não dá, ele não está ensinando um ofício que transforma pessoas iguais a mim, que fugiu de casa com 13 anos, portou arma de fogo, tem um tiro na perna e foi ressocializado.
Então, isso não é brincadeira, a gente está lidando com a área muito mais da educação, então. Então, se a gente está lidando com a área da educação, o CBO da gente não pode ser igual a outros. A outra coisa que eu queria fazer aqui era trazer aqui uma contribuição de um mestre de capoeira que eu... desculpa, né, porque me movimenta muito, que era o mestre Joel. O mestre Joel foi muito importante, porque ele me ensinou uma coisa que eu já sabia, mas ele me ensinou com muita precisão. A maioria das políticas públicas para a capoeira visam o mestre de capoeira. Mestre Rosa, quantos alunos você tem que dão aula que não são mestres? Não dá para a gente lidar somente com mestre, não existe só mestre de capoeira. Porque se a gente fizer isso, a gente vai acelerar, todo mundo vai querer ser mestre, porque as políticas públicas só agregam o mestre, só abrigam o mestre. Meu Deus, quer dizer que o IFAM só olha para o mestre? E para o meu aluno que está dando aula? Espera aí, eu tenho um aluno monitor, eu tenho um aluno treinel, eu tenho um aluno que é professor. Eles não vão ser amparados por políticas públicas. Isso não é justo, porque se nós queremos dar exemplo, a gente tem que cuidar de quem está lá embaixo. Porque se amanhã você não se faz mais presente, seu aluno vai ter que virar mestre por alguma via, ou se virar mestre mais rápido. Por quê? Porque ele precisa que as políticas públicas alcancem eles. E eu acho que o mestre Joel deu um grande exemplo aqui nesse documento, porque eu vou ler aqui o que o mestre Joel, lá no evento do mestre Pererê, falou para mim. Ele falou o seguinte para mim, que aqui no parágrafo 1º do artigo 2º, ele fala aqui, fica reconhecido o ofício de profissional de capoeira, de acordo com o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal e todo o território nacional. Aí ele diz assim, compreende-se por profissional de capoeira todos os trabalhadores que discriminados nessa lei. Discrimina a pessoa como profissional da área. Seguintes categorias: monitor e monitora, treinel e treinéia, certo? De capoeira, instrutor, instrutora de capoeira, professor, professora, contramestres, mestrandos e mestres, e mais alguma qualificação que algum mestre, que algum grupo de capoeira venha a se identificar. Pronto! Estamos todos amparados pela lei, porque quem vai dar aula lá nos projetos tem que ter um CBO para poder ter amparo. Gente, olha, todos os esportes usam proteção, menos a capoeira. Se me der um chute na cabeça, já era eu, não tenho capacete para me proteger. Então, você já sabe, chutou meu joelho, não tenho proteção. Então, a pessoa que dá aula de capoeira, ela tem que ficar muito atenta, que tem que ser profissional, sim. Porque me chamam para fazer uma apresentação de capoeira, se eu cair e quebrar meu braço, adeus, vou ficar um tempão sem dar aula. Nós precisamos pensar na nossa segurança também na medicina do trabalho. Bom, e para finalizar a minha fala aqui, que é uma fala extremamente voltada para a lei, eu gostaria de agradecer ao nosso querido Eliseu. Você é uma pessoa maravilhosa. Escuta esse homem, porque ele sabe exatamente o que é que está fazendo e o público que é capoeira. Nós somos um percentil mais alto. Nós somos o gigante dormindo. Nós somos aproximadamente 10 milhões de pessoas jogando capoeira no Brasil inteiro. A gente tem peso de voto. A gente precisa entender isso. Nós somos um leão dormindo. Aqui o mestre Valdenor sabe disso muito bem, a batalha. Eu gastei dinheiro do meu bolso, estou gastando dinheiro do meu bolso o tempo inteiro para ir para vários estados brasileiros, para Brasília toda hora. Essa frente parlamentar ela tem que discutir tudo dentro da capoeira de São Paulo. Está ali o mestre Palito que não me deixa mentir. Nós precisamos discutir orçamento para a capoeira de São Paulo, dentro da capoeira, sim. Sabe por quê? Porque tem grupos organizados aqui dentro do hip-hop, eles têm o direito deles e outros do samba e de tudo, que ganham 10 vezes mais que a gente. 4 milhões parece muito, mas não é, não. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem direito de ter esse dinheiro nos projetos e fazem trabalho na periferia. Vai exatamente onde o governo não vai. Nós estamos ali na biqueira, trabalhando, e o bandido respeita a gente. Sabe por quê? Porque nós somos capoeira, eles se identificam com a gente, e nós temos condição de tirar a gente de um lugar que não é propício, é vida curta. Isso precisa ser feito com o amparo do Estado. Então, vereador, eu gostaria muito de deixar encaminhado 2 coisas aqui. A primeira é que, quando o mestre Caifás me chamou para vir aqui, eu disse para ele assim, capoeira de São Paulo, frente parlamentar da capoeira, igual a uma
comissão de mestres de capoeira do município, para saber o que é que o legislador está fazendo, trazer sugestões e também fazer o mesmo papel, fiscalizar. Por quê? Porque não adianta só o parlamentar fazer, porque quem entende que bota a mão no chão e corre o risco de tomar uma pancada somos nós. Então, por favor, que isso seja visto, porque a capoeira de São Paulo ela é muito maior simplesmente que uma ação política, ela também é uma ação social. A outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para o senhor é um livreto sobre a capoeira, uma camisa que eu gostaria de, se possível alguém segura aqui, gostaria de dar para o senhor aqui em público, para trazer, talvez, uma forma de te dizer que o senhor está sendo também abrigado pela capoeira. Só um minuto. Isso aqui é do mestre Gagé, da capoeira de rua. É onde nasce a capoeira, nas ruas. Um livreto sobre a capoeira de Angola. A capoeira está nos papéis. Ela falta estar agora na prática, amparando os profissionais. Muito obrigado. Semana que vem o professor Eliseu começa as aulas, tá? Já tem uniforme, então... Dando sequência aqui, pessoal, vamos lá. No projeto RAFA, Rede de Atividade Física Assistida, Sr. José Carlos Raimundo, mestre Canguru. O tema, o resgate da negritude da capoeira enquanto memória ativa nos monumentos públicos da nossa cidade. Com você, Canguru. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas. Não sei se vocês perceberam, mas esse óculos aqui eu tive que pegar emprestado do meu amigo ali, porque eu fui cortar o cabelo para estar bonito hoje aqui, esqueci meu óculos lá na barbearia. Espero que eu volte e encontre, né, de volta. Parabenizar e agradecer a iniciativa do vereador, do professor Eliseu, do Marcos Caifazes, que a gente, alguns com mais, outros com menos tempo na capoeira, mas a gente sabe da dificuldade. E quando o Marcos falou da frente parlamentar, eu falei para ele, nós agora estamos muito mais próximos de um futuro, de um projeto futuro com os capoeiristas do que estávamos há 30, 40 anos atrás. Então, eu acho importantíssimo. Se vocês soubessem do que a gente que está sentado nessa mesa aqui está sentindo nesse momento, eu falo por mim. A gente está acostumado sempre com a capoeira, roda de capoeira. Então, quando a gente vem para frente, numa autoridade do professor, que, por exemplo, tem 7 mandatos aí como vereador, isso já demonstra o quão querido ele é pelo trabalho que ele faz. O mestre Otelo acabou de falar que ele agora foi abraçado pela capoeira, e eu tenho certeza que é recíproco. Rever o mestre Onça aqui, para mim, é outra coisa que depois eu vou deixar para chorar lá fora. Mas eu quero cumprimentar os mestres mais velhos, na presença do mestre Brasília, mestre Gladson, mestre Quilombo, mestre Elinho, os demais mestres se sintam cumprimentados, porque, se não fosse vocês, certamente eu não estaria aqui. E aproveitar e cumprimentar também os mestres da minha geração, da nova geração, na pessoa do mestre Cobrinha, que sempre foi uma referência para a gente, hoje está lá segurando a onda na Praça da República. Então, que a nova geração também se sinta cumprimentada na presença do mestre Cobrinha e dos demais aí. Tá bom? Era 2 minutos, eu tenho mais 30 segundos, né? Tem. Aproveitar para cumprimentar também e agradecer a presença
dessas meninas maravilhosas da capoterapia aí, que sem vocês... Vocês são fantásticas, vocês nos motivam cada vez mais. Mestre Rosa, que toda vez que tem algum movimento com capoeira, esse cara está presente, eu tenho muita admiração e muito respeito por ele. Aproveitar para agradecer também a presença da minha amiga Célia, a Célia está ali, ela é coordenadora da Igualdade Racial de Diadema, lá da Prefeitura, e ela ficou sabendo desse projeto, desse encontro, ela está ali presente também, tá bom? E, no demais, a gente vai discutir mais algumas coisas aí com relação aos monumentos e o que a gente tem para a capoeira. Obrigado. Muito obrigado, mestre. Pessoal, essa noite aqui, apesar de ser protocolar, a gente já fez uma série de adaptações. O mestre Eduardo Negão me veio aqui fazer um pedido, eu falei, acho que não dá, por uma questão de tempo, mas como a gente fluiu de maneira bacana, eu vou fazer uma adaptação. Ele pediu para a gente dar a fala dele para o mestre Cobrinha, que representa a capoeiragem da República. E eu vou fazer essa adaptação, porque eu também sou muito fã da capoeira de rua, acho que no vídeo deu para ver isso. A capoeiragem de rua é um berço, é uma tradição da capoeira. Então, mestre Cobrinha, por favor, vai pegar o espaço do mestre Eduardo Negão. Fica à vontade. Alô? Uma boa noite para todos, no contexto geral. Uma boa noite para o nosso vereador, que deu essa iniciativa. Uma boa noite para o nosso mestre. E, como os mestres falaram aqui, é muito importante essa iniciativa, essa parceria. É que minha voz é muito baixa. É muito importante essa união que a gente tem e essa iniciativa que a gente está tendo agora. É muito difícil agregar todo mundo com várias ideias diferentes. E esse pontapé inicial está sendo muito bom. Eu acho que a ideia começa agora, né? A partir de hoje. Lembrando, vai começar as ideias, vai começar os projetos. E a presença de vocês é importante. Você está em todas. Está sempre, quando for convocado. Sou grato a estar participando junto com vocês e representando uma boa parte da capoeira a nível São Paulo e também, eu falo a nível Brasil, né? Estou mostrando o que a gente sabe fazer de melhor. Complementando, já pegando esse gancho, essa iniciativa aqui é muito importante a gente mostrar a nossa força. Dia 3 de agosto vai ser um pontapé inicial da gente estar fazendo a nossa caminhada, está fazendo a nossa força junto com todos vocês. Não tem logomarca, não tem partido. Acho que o nosso maior partido é a capoeira. É muito importante a gente estar junto para estar mostrando essa força que a capoeira tem. Beleza? Tamo junto, um abraço. Muito obrigado, mestre. Finalizando as exposições, representando a Casa da Capoeira, o senhor Adenilson Silva Alves e o mestre Tico. Ele vai falar sobre a reestruturação e adaptação da casa às novas demandas do segmento. Vou falar só um pouquinho. Boa noite a todos, todas. Às vezes é ruim falar por último assim, né? Porque ainda bem que é um tema só, é fácil falar da Casa da Capoeira, porque é a primeira e única, né? Então não tem muita coisa para falar. Quero agradecer demais a todas as pessoas envolvidas na conquista da Casa da Capoeira. É a primeira e única no estado de São Paulo e no mundo, né? Pública. Às vezes a gente teve alguma discussão aí que os caras falam, qual é a primeira casa? Eu falei, a minha, com toda na época, né? Mas realmente foi a única, é a primeira e única, e poderá ser mais vereador. Em todas as nossas zonas, né? Zona Sul, Zona Norte, Centro, por que não? Às vezes se torna longe para as pessoas virem aqui no aeroporto. Vamos construir uma em cada região, e com a frente parlamentar pode ter certeza que isso vai acontecer, porque a frente parlamentar não é só uma pessoa, representa toda uma esfera, especialmente a Câmara dos Vereadores. São vários vereadores que vão participar dessa frente parlamentar, Marcos. Então, a ideia de
não é só a Casa da Capoeira, estou falando da Casa da Capoeira, mas tem muitos projetos que nasceram aqui nesse momento, que poderá dar sequência e realizações também, né, com a frente parlamentar. E dividir minha fala também. Quero agradecer demais aqui o mestre Limãozinho, né, por estar ajudando lá na administração na Casa da Capoeira. Agradecer as meninas também da capoterapia aí, que uma boa parte também já faz aula comigo, de vez em quando a gente se tomba por aí. Obrigado. E, Marcos, por favor, fala um pouquinho lá da Casa da Capoeira, porque você também faz parte da administração lá agora. Ele sempre faz isso comigo. Ele sempre faz isso comigo. Pessoal, é o seguinte, sim, eu estou ajudando na gestão da Casa da Capoeira faz uns 2 ou 3 meses. Eu acho que aquilo é um patrimônio nosso, uma conquista muito pessoal do mestre Tico, numa articulação política muito bem feita, né, com alguns mestres, é verdade, mas quase que solitário, uma batalha de muito tempo, para conseguir um espaço numa região nobre, que é em frente ao aeroporto de Congonhas, mais de 1.000 metros quadrados, um galpão maravilhoso. Conseguimos fazer recentemente os banheiros e vestiários, montamos o escritório de atendimento, e a minha inserção, junto com o mestre Tico, é no sentido de que a Casa da Capoeira tome um outro potencial do que simplesmente ser um local para fazer eventos, que é como estava até tempo atrás, salvo, claro, as aulas do mestre Limãozinho, que segura a casa. A gente quer que aquilo se transforme num centro de informação, capacitação, difusão e apoio ao capoeirista. Um capoeirista ele precisa entender como se participa de um edital. Estamos tendo cada vez mais editais por causa do trabalho político que está sendo feito. Um capoeirista precisa de apoio pessoal, às vezes. Ninguém consegue fazer uma previdência, pensar no seu futuro. Então, a gente não pode deixar com que as futuras gerações, né, que agora estão começando a dar aula, fiquem relegados a dificuldades que muitos mestres do passado passaram e ainda passam. Então, a Casa da Capoeira tem que ser isso. Em relação à estrutura, a gente precisa de algumas coisas lá. Então, a gente vai precisar fazer uma forração acústica. A gente faz barulho, né? E muito. Então, a gente vai fazer uma forração acústica para não perturbar a vizinhança, que é residencial. A gente precisa construir lá um depósito para acomodar melhor os materiais. Enfim, ela precisa de apoio estrutural e, quem sabe, no futuro, a Casa da Capoeira tem uma dotação própria, como tem, por exemplo, um teatro municipal, né? E outros equipamentos também. Você, dentro do erário público, já tem uma previsão que dá, pelo menos, uma sustentação mínima para a casa funcionar. Então, é um prazer muito grande eu estar lá, dividindo esse trabalho com o mestre Tico, uma correria, mas a gente está implantando coisas muito legais. E ela é, assim como a frente parlamentar é suprapartidária, em relação à capoeira, a mesma coisa. Lá, a gente da capoeira Angola, regional tradicional, regional contemporânea, grupos, por lá passa Abadá, passa Muzenza, passa CDO, passa quem quiser passar para curtir a Casa da Capoeira. Todo final de mês a gente está fazendo um aulão agora, lá a gente convida o mestre para poder fazer um aulão com todos os alunos, e vocês são muito bem-vindos. A gente precisa reoxigenar a Casa da Capoeira, e eu estou lá para isso, junto com o mestre Tico. Muito obrigado pela atenção. Bom, a gente termina com isso o pronunciamento, e agora nós vamos para uma fase muito legal, que são as homenagens. Essa pessoa que vai ser homenageada aqui hoje, eu tenho muitas histórias com ela, que acho que vocês também têm muitas. O mestre Brasília, né? O mestre Brasília é um patrimônio nosso. Ele é um patrimônio nosso, um patrimônio da capoeira. Uma pessoa que dedicou simplesmente a vida inteira a essa arte. Uma pessoa de muitos amigos e de pouquíssimos atritos, até onde sabe, um exemplo. E ele vai receber aqui uma menção da Câmara que chama-se voto de júbilo. Esse voto ele é, de certa forma, sancionado por toda a casa, e foi proposto pelo professor Eliseu, como, recentemente, não muito tempo, o mestre Gladson também recebeu o mesmo documento. Tem mais coisa que eu quero falar do mestre Brasília, mas, por enquanto, vereador, gostaria que o senhor entregasse o voto de júbilo para o mestre Brasília. Uma salva de palmas, pessoal, por favor.
Bom, esse voto de júbilo é uma homenagem da Câmara, então é uma coisa votada. Não é uma coisa que eu quis dar, é uma coisa que eu quis dar e os vereadores aprovaram. Então, eu vou explicar aqui. A Câmara Municipal de São Paulo, por meio do requerimento 347/2026, de iniciativa minha, ouvido o egrégio plenário, outorga voto de júbilo e congratulações ao mestre Antônio Cardoso Andrade. Mestre Brasília, nascido em 42, no interior da Bahia, onde construiu, desde cedo, valores de dignidade, força e perseverança que marcariam toda a sua vida. Ainda jovem, ao chegar em Salvador, exerceu diversos ofícios, como sapateiro, funileiro, pedreiro, marreteiro e mecânico, experiências que moldaram seu caráter e disciplina. Seu encontro com a capoeira, sob a orientação de mestre Canjiquinha, definiu seu destino. Tornou-se um capoeirista completo, absorvendo ensinamentos de grandes mestres e compreendendo a capoeira como expressão de cultura, resistência e identidade. Em São Paulo, a partir de 1965, foi protagonista da expansão da capoeira, participando da criação do Cordão de Ouro e fundando a Associação São Bento Grande. Ao longo de sua trajetória, formou gerações de mestres, professores e alunos, contribuindo decisivamente para a difusão e fortalecimento da capoeira no Brasil e no mundo. Mestre Brasília também se destacou como artista e referência cultural, deixando um legado que ultrapassa o movimento e alcança a alma, sendo símbolo de dedicação, tradição e inspiração da capoeira contemporânea. Tamanha dedicação e empenho na arte de educar e promover o bem-estar social por meio da capoeira, fazem do mestre Antônio Cardoso Andrade, o mestre Brasília, um grande merecedor dos nossos mais sinceros votos de júbilo e congratulações. São Paulo, 9 de abril de 2026, Câmara Municipal de São Paulo. Coisa grande. Mestre Brasília, eu vou pedir para o senhor permanecer aí um pouquinho, vereador também, tem uma história interessante. Também. O mestre Canguru vai levantar um quadro aqui para vocês verem. Mestre, por favor. Esse quadro aqui, pessoal, é o seguinte: Manuel dos Reis Machado, há 55 anos atrás, esteve em São Paulo, criador da capoeira regional, e outorgou a responsabilidade a alguns mestres que estão ali a serem os legítimos representantes da capoeira e a disseminarem ela. Eu tenho uma afeição com esse quadro, porque eu olhava esse quadro na academia do mestre Limão, eu tinha 7 anos de idade. Então, eu olhava o quadro, ele tinha também, ele está nesse quadro. Sempre fica ao lado do mestre Bimbo, o dono do quadro, e os demais mestres embaixo. Então, na academia do mestre Limão, estava ele ao lado do mestre Bimbo. E eu olhava o quadro, e o Limão falava, um dia você vai estar num quadro desse. Desses mestres vários, acho que são 8, se não me engano, 9, nós temos 2 ainda conosco. O resto já fizeram a passagem e a gente lembra com muito carinho e gratidão. Um deles está aqui, que é o mestre Brasília. O outro, se Deus quiser, o outro, o mestre Suassuna, infelizmente não pôde vir. Todos os demais não temos mais a presença física deles. Só o carinho, a memória e o trabalho que eles deixaram. Tem uma coincidência impecável nisso. O mestre Brasília, eu pedi para o mestre para mim fazer uma reprografia desse quadro. Falei, mestre, o do Limão não consegui localizar. Você pode me emprestar o seu? Isso faz muito tempo. Aí ele me emprestou o quadro, eu fiz e ficou na minha casa, e eu nunca encontro o mestre para devolver, enfim, e ele não... Quando eu encontro, puxa, mestre, o seu quadro, tal, não, fica tranquilo. Então, hoje eu quero fazer uma devolução muito especial, porque está aqui o mestre Gladson, que redigiu o texto desse quadro em 1971.
55 anos atrás. Então, mestre, gostaria que o senhor devolvesse o Mestre Brasília. Todo mundo é testemunha que eu devolvi o quadro. É certo? Muito obrigado, viu, mestre? Obrigado pela paciência, inclusive, faz tempo. Esse quadro, pessoal, depois fica uma dica que o capoeirista gosta de guardar essas preciosidades. Fazer uma foto do Mestre Brasília com esse quadro vai ser muito raro daqui a algum tempo, tá? Então, por favor, na hora que a gente for fazer o nosso coquetel, fiquem à vontade para abordar o mestre e aproveitar a oportunidade. Aí é com ele, não é meu. Muito obrigado, mestre. Obrigado, mestre Gladys. Tirei. Uma reprografia perfeita. Vendo bem, vendo bem. É original, pelo amor de Deus. Tá bom. Boa noite a todas e a todos. É breve, não vou falar muito. Mesmo porque tudo que a gente gostaria de ouvir já foi falado. É só colocar em prática daqui para frente. O mestre Bimba, quando ele nos deu este quadro, né, ele citou uma frase e que eu me sinto muito orgulhoso por isso. E ouvi algumas coisas do vereador sobre o que escreveram. Não fui eu que escrevi, foi eles. Então, ele disse o seguinte, falou para o Ayrton Onça, confie nesse rapaz, porque ele é de confiança. Muito obrigado. Pessoal, tem uma outra coisa ainda que eu quero fazer uma citação a respeito da importância do Mestre Brasília. Pode. Em 2016, a capoeira se uniu em torno de um movimento chamado Todos Somos Um, cuja ideia era tentar fazer um vereador na cidade de São Paulo. Mas quem? Aí fala com um, fala com outro, esse não gosta, aquele não gosta de política, aquele também. E o Mestre Brasília falou, não, se é para despertar algo no capoeirista, eu vou. Nós fizemos uma correria imensa, eu fiz parte desse núcleo, em 2016. Do ponto de vista nosso, na época, tivemos honrosos em torno de 1.600 votos. O núcleo brigou com a capoeira inteira. A gente ficou muito decepcionado. Eu fiquei curioso. Como é que a gente foi mais de 200, 300 rodas? Como é que o Mestre Brasília, sendo uma pessoa íntegra, que sempre foi, tivemos uma votação tão pequena? Aí eu comecei a acompanhar a política. Fui para dentro de um grupo político. Enfim, anos depois eu estava aqui na casa. Hoje eu entendo perfeitamente, aliás, foi muita honra ter 1.600 votos nas condições que nós tínhamos. Mas eu quero de novo parabenizar e falar para o Mestre Brasília que essa sementinha que ele fez de aproximar a capoeira da política, ela foi importante. Eu sou fruto disso, viu, Mestre Brasília? Eu sou fruto disso. E muitas pessoas podem virar frutos disso. Tanto é que, naquela época, quando a gente falava em juntar mais do que 10 capoeiristas e falava que não ia ter roda, não aparecia ninguém. Hoje isso está caindo por terra. Todo mundo sabia que hoje aqui não ia ter roda de capoeira. Que nós íamos falar a respeito de política, que nós íamos falar a respeito de políticas públicas, de espaço para o capoeirista. E eu vejo uma plateia que me anima muito, muito heterogênea.
Está aqui as meninas da capoterapia, pessoal de grupos diversos. Está aí um João Gunga dando show no berimbau, pessoas que estão dando aula. Então, e vieram aqui para escutar política. Eu acho que são energias lindas, mas elas não se misturam. Eu tenho muita desconfiança de quando alguém do poder público chama o capoeirista e fala, vamos jogar. Porque aí a gente sabe o que acontece. A adrenalina sobe, o berimbau emociona. Quando vê a roda que era para ser 10 minutos, já virou 1 hora. E aí depois o político vem, não estou citando nomes aqui, mas é o que a gente viveu até hoje. O político vem e fala, puxa, que bom, né, que vocês juntaram, vamos fazer uma foto aqui. É que a roda se estendeu, então a gente vai conversar numa outra oportunidade. Aí ele vai e coloca no Instagram dele e está tudo certo. Não é o que o professor Eliseu quer fazer. Né? A proponência de colocar uma frente parlamentar para atuar aqui na casa é para discutir política. Na hora de jogar, por favor, Casa da Capoeira está lá, os eventos. Então, enfim, é uma reflexão que fecha com, de novo, um agradecimento do start inicial que o Mestre Brasília deu. O último tinha sido com o Mestre Paulo Gomes, que eu também fiz parte lá nos anos 80, mas o Mestre Paulo Gomes faleceu. Então, a gente ficou adormecido, até que em 2006 o Mestre Brasília reativou isso. E não para mais, viu, Mestre? Meus parabéns, muito obrigado. Tá? Bom, vamos fechar o encontro, agora vem a hora difícil, que é de agradecimento. Eu não consigo definir a minha satisfação de ver vocês aqui em peso nessa casa hoje. Sinceramente, difícil até definir. Gente de vários lugares, gente de fora de São Paulo, Mogi das Cruzes, esse pessoal de Jundiaí, Tapsirica da Serra, Imbu, enfim, Imbu das Artes, não é isso? Minas Gerais. O mestre veio de Minas Gerais para fazer a participação dele. Então, assim, isso prova que faz sentido essa luta. Então, eu quero agradecer à Câmara Municipal por ter acolhido o evento, a iniciativa do professor Eliseu Gabriel. Poderíamos ter aqui vários vereadores sentados? Poderíamos. Foram convidados, mas não tem problema. Aqui talvez estejam as melhores pessoas. As que batalham todo dia conosco. A gente vai fazer essa frente andar, fiquem tranquilos. Tá? Então, assim, muito obrigado, Eliseu Gabriel, muito obrigado a todos os expositores, ao pessoal que participou aqui, o pessoal do mandato, as meninas do mandato, tiveram que ter paciência comigo, porque eu sou acostumado com uma outra formatação de evento, então a gente tem que se adaptar, né, a uma logística mais protocolar e tudo mais, mas foram impecáveis nisso. Quero agradecer a minha turminha, Karina, Cris, Lu e a Preta por estar na minha vida, a Silvia. Um beijo, querida. Gente, muito obrigado. Vou fechar com uma frase que está no folder aqui, que relata a importância da capoeira, né? Dita por mestre Nestor Capoeira. No Oriente existe o Zen, a Europa desenvolveu a psicanálise. Mas no Brasil nós temos o jogo da capoeira. Salve a capoeira. Valeu. Pode fechar, professor. Bom, não acabou não, já está, espera mais um pouquinho só. Eu queria... Segura um pouquinho, pessoal, por favor. Sério, espera um pouquinho só, Mestre, ainda tem por mais favor. um pouquinho. Vou falar Ainda não mais fechou, umas coisinhas pessoal. importantes Por favor. aqui, mais 5 minutos. Eu queria agradecer ao Marcos Veríssimo pelo trabalho maravilhoso que ele fez, as centenas e centenas de pessoas que vieram aqui. Muitos não couberam, foram para outra sala encheu, foi lá embaixo, também encheu, e tem gente que nem conseguiu entrar na sala, tinha tanta gente. Vê a força que a capoeira tem, eu vi coisas muito interessantes aqui, de todos eles. Ele lá falou que a capoeira é política, é uma conversa... A capoeira foi uma reação política à violência que existiu tantos e tantos anos no Brasil. Tanto que era proibida. Era como se fosse uma organização política proibida, não é? Porque, através da capoeira, as pessoas se organizavam. Não é só a luta, é a organização. Isso é fundamental. E a capoeira tem muita força, né? Só que cada um atira para um lado, né? Se juntar essa força, ninguém segura, não é?
E a capoeira tem coisas, por exemplo, tem a capoterapia, né? Que eu sei que tem gente aqui da salva de palmas para vocês que eu acompanhei. Eu acompanhei um trabalho muito bonito do pessoal de capoterapia, né? Que coisa bonita que eles fazem, que trabalho de saúde, né? É um trabalho de saúde, tão bonito, tão bacana. Quer dizer, tem tantas coisas que a capoeira tem, né? O potencial dessa nossa cultura é sem fim, não é? Bom, vocês receberam esse cartãozinho aqui, vocês guardem que isso é histórico. O dia do lançamento da frente, todo mundo guarda que isso aqui é histórico, né? Eu queria dizer o seguinte, então nós vamos formar a frente e nós vamos nomear como secretário executivo da Frente Parlamentar o Marcos Veríssimo, também conhecido por Marcos Caifazes. Quem gostou, levanta a mão. Obrigado, galera. Então, o Marcos Veríssimo é o secretário executivo que vai fazer todo o trabalho burocrático. Nós já conversamos com vários vereadores que vão participar da frente. A Kate não teve um problema de saúde do pai, por isso que ela não veio, porque ela é coautora do processo do projeto junto comigo. O Ricardo Teixeira também mandou aqui um representante, mas estão todos avisados, muitos estão dispostos a entrar. E o Marcos Veríssimo, né, que eu chamo ele de Veríssimo, mas me chama de Caifás, não, mas seu nome é Marcos Veríssimo, né? Mas o Veríssimo, Marcos Veríssimo, vai ser o secretário executivo, vai organizar o que for preciso, Marcos, comissões que você faz, né? Mas é importante que tenha gente genuinamente da capoeira participando desse processo. Né? E eu queria dar os parabéns mesmo para todos que falaram, especialmente o companheiro de Minas e outros que falaram, aí coisas muito bonitas, o companheiro aqui que falou, todos. Coisas bacanas que são importantes, a Márcia. É que eu não sei o nome de todo mundo ainda, né? Então eu fui falando assim. Que foram coisas muito bacanas que faz a gente se animar, né? Dá vontade, puxa, a gente dá ânimo, né? Fazer quando existe esse potencial. Isso aqui é uma potência que a gente precisa usar para o bem, não só para o nosso bem também, mas para o bem do Brasil, para o Brasil ficar melhor, né? Para evitar que o Brasil caia na mãe desses malditos fascistas que são contra a cultura, são contra o conhecimento e contra a verdade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. É isso mesmo. O Caifás quer falar? Pessoal, alguns recadinhos. Primeiro, o Rogério está falando que vai ter uma audiência pública da cultura aqui na casa, dia 28, às 19 horas, para dialogar sobre o fomento da capoeira. Tá. Perdão, gente. Né? Dia 28/4, nessa casa também vai ter a audiência junto com a Secretaria de Cultura para falar do fomento da capoeira. Acho importante, porque muita gente escreveu para o fomento e tem muitas dúvidas. Então, fica aqui o convite para vocês, tá? Qualquer dúvida, fala comigo ou com o contramestre Kamal ali, a gente vai passando mais informações. Muito obrigado. Pessoal, É isso. Mestre Brasília trouxe um material dele. Se alguém quiser aproveitar a oportunidade, fique à vontade, por favor. Aliás, tirar aquelas fotos com aquele quadro. Eu falo muito daquele quadro, aquele é um documento de 55 anos. 55 anos. Na saída agora, pessoal, lá no -1, no primeiro subsolo, restaurante daqui, tem um coquetel. Opa. Se alguém tiver um tempinho, opa, dá uma passadinha lá no coquetel, tá? Para a gente bater um papo mais descontraído. Olha, pessoal, então, é uma coisa que eu sempre digo no final, está encerrada a nossa sessão. Aê! Muito obrigado, galera. Valeu!